Segundo o artigo publicado por Harvard, essas são as 10 perguntas mais comuns e essas são as melhores respostas da sua próxima entrevista de emprego em inglês. Uma nota: caso você seja um aluno que está começando a aprender inglês agora, o vídeo talvez não seja o ideal para você. Fique à vontade para assistir, mas nós recomendamos que você assista o vídeo que está na descrição desse sobre as 10 palavras mais usadas em inglês. Meu nome é André e se você gostar desse vídeo, compartilhe ele com alguém que também está no processo de desenvolvimento de inglês e gostaria de saber essas 10 perguntas e respostas mais comuns para entrevistas de emprego, segundo esse artigo de Harvard. A primeira pergunta, que é a mais comum e já é esperada, é sobre você. É muito comum a pergunta: Could you tell me about yourself and describe your background in brief? Seria assim: você pode me falar sobre você e dar uma descrição, falar um pouco sobre qual que é o seu histórico profissional, como é que você chegou, onde é que você se encontra nesse momento. E uma sugestão de resposta dentro dessa pergunta seria ter uma história, algo que vá conseguir envolver a pessoa, algo que tenha um começo, um meio, um fim, lembrando que sempre trazendo para o lado profissional, uma vez que é uma entrevista de emprego. A sugestão de resposta do artigo é a seguinte: I come from a small town where opportunities were limited since good schools were a rarity. I started using online training or online learning to stay up to date with the best. That's where I learned to code and then went on to get my certification as a computer programmer. After I got my first job as a front-end coder, I continued to invest time in mastering both front and back-end languages, tools and frameworks. Então aqui nós temos uma história bem descrita. A pessoa fala: eu vim de uma cidade pequena, eu usei o ensino online para conseguir desenvolver, depois eu fiz isso, fiz aquilo. Então ela tem uma história, algo que vai envolver e explicar como que ela chegou naquele lugar. Você pode pensar sobre isso dentro da sua jornada de forma simples, 3 frases simples. De onde que você veio, onde que você estudou, como que você descobriu essa paixão que você tinha e sobre o seu último emprego, o que você aprendeu nele. Coisas que sejam verdadeiras e que sejam pontos positivos e reais dentro da sua jornada. Olha, 3 pontos, treine eles, isso vai te ajudar ao longo desse processo. Number 2. How did you hear about this position? É muito comum a pessoa perguntar como é que você ficou sabendo dessa vaga. Isso porque tem tantas vagas e tantas formas de você chegar ao conhecimento de alguma vaga hoje no mercado. É importante para o entrevistador saber como que você ficou sabendo daquela vaga em específico. Talvez você veio por uma indicação, é uma coisa que deve ser mencionada. Caso você conheça alguém que trabalha na empresa e tenha te falado sobre aquela vaga disponível, vale a pena você mencionar a pessoa, mencionar como até que você conheceu ela. Segundo o artigo, é uma boa ideia. E uma sugestão de resposta legal seria você mencionar onde que você viu e especificar o que você gosta sobre essa empresa. Por exemplo, I learned about the position through LinkedIn as I've been following your company's page for a while now. I'm really passionate about the work you're doing in X, Y, and Z areas. Assim, nessa e naquela área. So, I was excited to apply. The required skills match well with the skills I have. And it seems like a great opportunity for me to contribute to your mission, as well as a great next move for my career. Então foi uma explicação assim: eu estou seguindo vocês, eu estou acompanhando, eu gosto disso e daquilo e acredito que seja um grande próximo passo para a minha carreira. De novo, é bom você ser específico dentro do que você está buscando naquela empresa e do que você já sabe sobre ele. Isso também é uma dica bônus, uma dica adicional. Sempre pesquise sobre a empresa antes de uma entrevista. Vai te ajudar a ter mais informações do que a maioria dos candidatos e vai te colocar aí um passo na frente dentro da entrevista. Number 3. What type of work environment do you prefer?
seria qual tipo de ambiente de trabalho que você gosta. Então tem um ambiente que ele é mais tranquilão, que ele é mais sem pressão, tem um ambiente que ele é mais agitado, com mais pressão, mais movimentado. E aí essa pergunta ajuda a ajustar ali se você seria um bom candidato para aquela posição ou não. Suponhamos que seja uma pessoa extremamente elétrica, que gosta de trabalhar sob pressão, não aguenta um ambiente calmo, vá trabalhar num lugar onde é mais tranquilo e funciona bem assim. Talvez não seja o ideal para a pessoa naquele ambiente, talvez também não seja bom para o ambiente ter aquela pessoa. Por isso que é uma pergunta relevante nesse processo. Um exemplo de resposta que eles dão seria o seguinte: That sounds great to me. I like fast-paced work environments because they make me feel like I'm always learning and growing. But I really thrive when I'm collaborating with team members and helping people reach a collective goal as opposed to competing. My last internship was at an organization with a similar culture, and I really enjoyed that balance. Então, aqui é uma sugestão assim, suponhamos que a pessoa fala que o ritmo é mais acelerado, mas a gente tem uma cultura de colaboração, e aí é uma resposta complementando isso. Uma forma de você pensar e treinar essa resposta é pensar sobre o que você gosta, primariamente, sobre o tipo de ambiente que você gosta, e talvez, caso o ambiente da empresa não seja tão alinhado com o que você gosta, você pode adicionar um however e explicar por que você gostaria de trabalhar na empresa. Por exemplo, suponhamos que você seja uma pessoa extremamente tranquila, não gosta de ambientes agitados, mas a empresa seja extremamente corrida. Você pode falar, I love working at a easy pace, however, gosto de trabalhar assim, however, I think working at a fast-paced company would help me to grow, and also my ease would help the team with balance. Por exemplo, então se eu gosto de um lugar mais tranquilo, mas eu acho que trabalhar num lugar agitado ia me ajudar e eu acho que eu ia contribuir também com o ambiente. Então, nunca ficar preso só no que você gosta, só no que a empresa tem, mas tentar trazer isso aqui para a sua resposta. Number 4. How do you deal with pressure or stressful situation? Uma pergunta bem comum de como é que você lida com pressão em situações estressantes, e praticamente todos os empregos em algum momento vão requerer esse tipo de situação, esse tipo de situação mesmo, né? Onde você vai ter que lidar com pressão ou com alguma coisa interessante. Essa resposta ela é bem legal, na sugestão deles. Ela fala de você falar, se você é uma pessoa que trabalha bem sob pressão, falar isso. Mas se você não é uma pessoa que trabalha bem sob pressão ainda, mencionar isso e falar que é uma coisa que você está desenvolvendo, você quer desenvolver ainda mais. Uma forma de você trazer a realidade e demonstrar também o seu interesse em desenvolver, em crescer, vai contribuir com a sua entrevista e possivelmente com a forma como o entrevistador vai te ver. A questão de resposta deles é a seguinte: I realize stressful situations are always going to come up, and I definitely have had to learn how to navigate them throughout my career. I think I get better at it with every new experience. While working on a new product launch at my last company, for example, things were not going according to plan with my team. Instead of pointing fingers, my first reaction was to take a step back and figure out some strategies around how we could solve the problem at hand. Previously, I may have defaulted to panicking in that situation. So being calm and collected was definitely a step forward and helped me approach the situation with more clarity. Ou seja, explicou uma situação, falou que assim, no passado eu provavelmente teria entrado em pânico, ficaria bem nervoso, mas não foi o caso, por causa da experiência eu consegui de forma tranquila, dar uma respirada, take a step back, ou seja, dar um passo para trás e ver a situação para trazer uma solução. Uma resposta muito inteligente, bem completa. Number 5.
Do you prefer working independently or in a team? Uma pergunta muito importante, se a pessoa gosta de trabalhar sozinha ou em um time, é fundamental, porque algumas posições, alguns empregos realmente necessitam que você trabalhe bem sozinho, outros já precisam que você trabalhe muito bem em time. Uma pessoa que trabalha bem só em time, vai fazer um trabalho sozinho, talvez ela não consiga desenvolver muito bem, e vice-versa. Mas em todos os trabalhos, em todas as funções, em algum momento vai ter um overlap, vai precisar de um e do outro, mesmo que seja em proporções menores ou maiores. É importante você mencionar isso também. O exemplo que eles colocam de resposta, que traz um pouco disso, seria I enjoy a blend of the two. Eu gosto de uma mistura dos dois. E aí traz exemplos. Sempre importante trazer exemplos. I like having a team to strategize with, get diverse opinions from, and reach out to for feedback. But I'm also comfortable taking on assignments that require me to work independently. I find I do some of my best work when I can focus alone in a quiet place. But I really value collaborating with my teammates to come up with the best ideas. Ou seja, gosto do ambiente colaborativo, de time, mas eu também tenho a parte que eu trabalho muito bem sozinha. E aí traz um blend, um mix dos dois e uma resposta bem completa para essa pergunta. Number 6. When you're balancing multiple projects, how do you keep yourself organized? Sobre organization and time management. Sobre organização e gestão de tempo. Uma pergunta que também é bem importante, bem corriqueira, assim, bem comum. A pessoa quer saber, e aí, como é que você faz para navegar todas as situações do dia a dia e conseguir entregar o que você de fato precisa? O exemplo de resposta deles é de você trazer alguma técnica, alguma coisa que você já faça para te ajudar nisso. Mesmo que seja alguma coisa simples, uma lista de tarefas de afazeres. Uma forma de você trazer a estratégia que você já usa. Um exemplo aqui. I'm used to juggling projects at my current job where I'm often moving between coding one software program to another. I use the time boxing technique to make sure they're all on track, allocating time on my calendar for a certain task. I found it really helps me prioritize what needs to get done first, and it holds me accountable for the more repetitive day-to-day tasks I'm responsible for. Ou seja, trouxe uma resposta bem específica, assim, eu realmente tenho que navegar em situações diferentes, mas eu uso uma técnica, time boxing technique. Vamos selecionar um bloco de tempo, trabalho naquele específico tempo em algum projeto. Uma forma de você trazer confiança também para o entrevistador de que você sabe do que você. Number 7. What did you do in the last year to improve your knowledge? Essa pergunta, eles até mencionam que é meio que um reflexo da pandemia, do Covid-19. Que teve um tempo ali que muitas pessoas não conseguiram trabalhar, não estavam trabalhando, estavam em casa. E a pergunta é, o que você fez nesse tempo? Então a pergunta vem numa forma de como que você desenvolveu o seu conhecimento, suas habilidades no último ano. Esse último ano poderia ser exatamente um ano ali da pandemia, ou um ano que foi aí nesse meio tempo. E uma resposta super legal que eles falam é de você falar de fato o que você fez. Se você tiver desenvolvido mais profissionalmente, responder com essa resposta. Responder com essa resposta ficou ruim, né? Responder com essa informação. Se você tiver passado a maior parte do tempo desenvolvendo pessoalmente, falar também, trazer como que isso te ajudou como pessoa. Primeira resposta, como profissional, seria a sugestão do artigo. The extra time on my plate really allowed me to get introspective around where I want to take my career. I read a lot of journals to keep abreast of my latest ideas in my field and sharpen my skills by taking some online courses such as, and then be specific. Então, assim, eu tirei esse tempo para ver realmente onde eu queria chegar com a minha carreira e fiz cursos online de tal coisa. Ou se você tiver desenvolvido mais pessoalmente,
Uma forma de você responder poderia ser: Like everyone else, I too gained some time last year from not having to travel 2 hours a day to and from work. I decided to spend my time on things I love. I got back to learning how to play the guitar and journal. Feel it brought me closer to myself and has been really great for my mental health and productivity. Ou seja, eu usei esse tempo de forma pessoal. Voltei a treinar violão e escrever, fazer um journal. E foi muito bom para minha saúde mental e produtividade. Uma excelente resposta que reflete diretamente no trabalho. Number 8. What are your salary expectations? Qual que é a sua expectativa de salário? Não é toda empresa que pergunta, mas muitas entrevistas vêm com essa pergunta. É legal você ter uma margem ali do que você espera a partir do que você sabe que a posição oferece de salário. A sugestão do artigo é de você olhar em sites como Glassdoor, Fishbowl ou Vault.com. Eles têm algumas informações de salário. Ou pesquisar também na internet, você ter uma ideia de como funciona. E uma sugestão legal é que fala assim, remember that it's often better to discuss a salary range than a specific number. Ou seja, é sempre bom você trazer uma margem ali de salário que um número específico. Por exemplo, 5 mil. 5 mil é um número fechado. Mas se a pessoa falar, por exemplo, entre 8 e 5 mil, trouxe uma margem. A margem terminou no mínimo que ela aceitaria ali nos 5 mil. Trouxe uma margem do qual que seria essa expectativa de salário. Example for you to answer. Então, um exemplo de resposta. Based on my skills and experience and on the current industry rates, I'm looking at a salary around number. Then fill in with your desired salary range rationale. Então, assim, baseado nas minhas experiências e nas minhas habilidades e no mercado, eu tenho uma expectativa de salário de tal a tal número. Uma dica que não é especificamente do artigo, mas é super legal, é uma técnica que chama anchoring, ou ancoragem. Quando você for falar a sua margem de salário, você pode trazer primeiro o número alto e depois o número baixo. Por exemplo, de 8 a 5 mil. Uma forma de você conseguir trazer a memória ali do entrevistador, o número alto que você falou primeiro, para ajudar, como se essa fosse a sua expectativa inicial. Então, é uma forma de comunicar bem isso, trazendo o seu desejo ali de maior salário inicialmente. Number 9. Are you applying for other jobs? Você está se inscrevendo também, se aplicando para outros empregos. Isso ajuda a empresa a saber se você está tratando eles com exclusividade ou não. Caso você esteja também em outros processos de aplicação, pode te ajudar também como sendo uma pessoa competitiva no mercado de trabalho que tem outras opções também. Uma resposta sugestiva do artigo é: I've applied to a couple of other firms, but this role is really the one I'm most excited about right now because... E explicar o porquê. Ou seja, eu apliquei para as outras também, mas essa é a que eu mais estou animado, que eu tenho mais interesse por causa de X, Y, Z. Explico o porquê que aquela vaga especificamente seria muito interessante. Number 10, a última. From your resume, seems you took a gap year. Would you like to tell us why that was? Em algumas culturas é comum a pessoa tirar um gap year. Às vezes a gente chama de ano sabático, ou é um ano que a pessoa tira por algum motivo, às vezes entre o ensino médio e o começo de trabalhar, entre o ensino médio e a faculdade, entre a faculdade e o início da carreira, ou se uma pessoa já tem uma carreira consolidada, às vezes ela tira ali um ano sabático para dar uma descansada e voltar recarregada depois para a profissão. Eles falam que essa resposta é legal para explicar o porquê, o que você fez nesse tempo e o que você desenvolveu. Gestão de resposta é até bem interessante. Seria num caso de uma pessoa que terminou high school, mas ainda não sabia exatamente
tirou um gap year. Ficaria mais ou menos assim a sugestão deles. During my last year of high school, I didn't feel ready to choose my educational path, so I took a wilderness course for a few months to sort out my life goals. It may seem a little random, but the time I spent actually helped my development. So many new cues in the areas of leadership, communication, etc. Fala o que você desenvolveu nesse tempo. During that time, I realized that I wanted to earn a degree in. E aí, o que você decidiu ali que você queria de fato conseguir essa graduação? To align with my passion. E aí dizer, say what it is. Então, por exemplo, durante aquele tempo, eu percebi que eu queria uma graduação em X por causa da minha paixão em Y. Um exemplo prático disso. Durante aquele tempo, eu descobri que eu queria fazer um curso de liderança por causa da minha paixão em lidar com pessoas. Ou em veterinária por causa da minha paixão com animais. Alguma coisa que realmente reflita o que aconteceu nesse gap year e como que isso te ajudou. Lembrando, essas respostas não são respostas que você precisa de Ctrl+C e Ctrl+V. São respostas para você se inspirar, se espelhar e montar suas próprias respostas para suas entrevistas. Lembrando que a sua resposta ela é só sua. Então, monte ali uma resposta para você ter uma ideia de como que você responderia, mesmo que seja apenas um treino. Espero que esse vídeo tenha agregado no seu processo. Se você gostou, compartilha com alguém. Se inscreve no canal e eu vejo vocês no próximo.